dia 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil, prometendo trazer de volta os dias de glória do nosso país. Ele prometeu ajudar os pobres, cobrar os ricos e trazer de volta o churrasco de domingo com cerveja e picanha. Mas e aí, será que ele fez isso em 2023? Bom, bora fazer uma retrospectiva de tudo de mais importante que ele fez esse ano e se as propostas deles foram cumpridas. E claro, a gente vai tentar ser o mais imparcial possível, mas obviamente vai ter um pouquinho de opinião. Uma das primeiras coisas que o Lula fez ao assumir o poder no Brasil foi a desbolsonarização da União, com exoneração em massa de servidores do segundo escalão e retirada de empresas como Petrobras e Correios do processo de privatização. Fora isso, Lula assinou várias revogações do antigo governo, como o envolvimento de armas, meio ambiente e sigilo de dados. E também revogou várias causas sociais, como a Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher, assinado por Bolsonaro lá em 2020. O documento afirmava que não há direito internacional ao aborto, nem qualquer obrigação internacional por parte do Estado de financiar ou facilitar o aborto. Outra coisa que o Lula fez foi retomar a política de valorização real, ou seja, acima da inflação, do salário mínimo. A que ele já implementou nas suas gestões anteriores e nas de Dilma Rousseff, e foi abandonada nos governos Temer e Bolsonaro. O novo valor do salário mínimo é de R$ 1.320, uma correção acima da inflação. Outra coisa que ele também fez foi o aumento da isenção de imposto de renda para R$ 2.640, antes o valor era de R$ 1.900. Mas uma das coisas mais significativas que o governo Lula fez esse ano foi acabar com o teto de gastos. O teto de gastos foi algo criado lá em 2017 pelo então presidente Michel Temer. O objetivo do teto de gastos era o controle de contas e de que as despesas públicas não crescessem mais do que a inflação em um ano. Por exemplo, digamos que em 2016 os gastos do governo federal totalizassem 100 bilhões de reais. Nesse caso, o teto de gastos para 2017 seria de 100 bilhões corrigidos pela inflação do ano anterior, ou seja, 107 bilhões de reais. Em 2018, o teto de gastos seria 114,7 bilhões de reais e assim por diante. Nesse teto incluía várias despesas obrigatórias, como da União, dos poderes legislativos e judiciários, além dos ministérios públicos da União e também da Defensoria Pública. Isso foi aprovado por conta do descontrole fiscal do governo de Dilma Rousseff, que levou o Brasil a um dos maiores déficits da história. E a previsão dos limites de despesas sujeitas ao teto de gastos desse ano seria de 145 bilhões de reais. Mas isso não seria suficiente para cobrir os gastos do governo, por isso eles aumentaram para 168 bilhões de reais. Mas para suportar isso, o governo decidiu criar o arcabouço fiscal, que é um conjunto de leis ou regulamentos que fixa regras para arrecadação e despesas do governo. Ele é muito, mas muito diferente do teto de gastos. Isso porque ele garante o crescimento das despesas, ao invés da redução das despesas. Nele é garantido um percentual mínimo anual de crescimento dos gastos, de 0,6% a 2,5%. Ou seja, agora as despesas públicas são corrigidas por um intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Ou seja, se a inflação sobe, automaticamente os gastos também sobem. O que é o objetivo do governo? Para que ele possa gastar mais com investimentos e projetos sociais. Mas também tem outro objetivo, que no caso é zerar ou reduzir o atual déficit fiscal, que é quando as despesas superam as receitas. Mas ao invés de melhorar, na verdade piorou, já que o déficit desse ano aumentou para 167 bilhões de reais. Para combater isso, existem duas formas. Ou você corta os gastos, ou você aumenta a arrecadação. A primeira, óbvio que não ia acontecer. Pelo contrário, aumentou, já que o governo Lula aumentou ainda mais os gastos públicos com a criação de novos ministérios. Ainda sancionou um aumento para os ministros, tendo o pior resultado das contas públicas para o primeiro mandato. Então, como ele não reduziu gastos, ele optou por aumentar a arrecadação. E por isso que o governo Lula propôs uma reforma tributária. A reforma tributária é uma proposta de emenda à Constituição da PEC 4519, que tem como objetivo simplificar a tributação do nosso país. Principalmente a tributação sobre o consumo, que é uma coisa muito confusa atualmente, porque hoje ela funciona da seguinte forma. Hoje, quando você compra alguma coisa, por exemplo, uma água, você paga 5 tipos de impostos, que no caso são o ICMS, o PIS, COFINS, ISS e o IPI. Esses 5 impostos são os famosos impostos de consumo. E com a reforma tributária, o governo pretende eliminar esses 5 impostos e substituir por apenas um, que no caso é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Na verdade não é só um, né? São 2.
mas a gente pode falar isso mais tarde. O Imposto sobre Valor Agregado é um modelo de unificação de impostos que permite maior transparência e facilidade na hora de tributação. No IVA, cada etapa da cadeia produtiva paga um imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço, o que torna as coisas muito mais fáceis e menos burocráticas. Isso é um método utilizado por diversos países. Só que aqui no Brasil, o governo Lula decidiu fazer isso um jeito um pouco diferente, já que aqui vai ser um IVA dual. Com a criação do CBS e o IBS. O CBS é o imposto federal, que seria a junção do PIS, COFINS e o IPI. E o IBS seria o imposto estadual, junto com o municipal, que seria a junção do ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Mesmo tendo esses dois impostos, ainda assim as coisas ficariam mais simples do que é hoje, mas também ele seria maior do que é hoje, já que seria o IVA maior do mundo. No momento que a gente está gravando esse vídeo, ainda não foi definido e provavelmente vai ser só ano que vem, mas está prevista uma alíquota de 27,5% de IVA. E com isso as coisas ficarão muito mais caras. E com isso as pessoas finalmente irão perceber o quão trouxas elas são. Porque digamos que eles vão comprar um carro de 150 mil reais, aí eles vão ver a nota fiscal e vai ver que o IVA foi cobrado 100 mil reais. Aí elas vão se tocar para onde está indo o dinheiro delas. Mas isso não vai ser para todos os produtos. Alguns produtos serão isentos, como os produtos de hortícolas, frutas, ovos, alguns medicamentos e produtos de menstruação. Mas em compensação, outros vão ficar absurdos de caros. O IPTU pode aumentar, combustível pode aumentar e serviços vão aumentar. Fora isso, o governo criou uma série de novos impostos, como o do exterior para compras de fora, como Shein, AliExpress, colocando uma alíquota fixa do ICMS. Fazendo você pagar de impostos de importação 87,2%. Outro imposto criado foram das casas de apostas, fundos offshores e fundos exclusivos. Imposto sobre exportação de petróleo, fim da isenção de RPJ e CSLL sobre benefícios fiscais, fim do juro sobre capital próprio, tributação de rendimentos no exterior, voto de qualidade no CARF e programa litígio zero. Será que eu esqueci de mais algum? Bom, se esqueceu, pode colocar a culpa no roteirista. Mas só com essas medidas, o impostômetro de 2023 bateu 2,8 trilhões de reais. Isso no dia que a gente está gravando esse vídeo, porque com toda certeza até esse vídeo sair bate mais de 3 trilhões. Mas olha o orçamento do governo de 2023, bateu de receita 5,20 trilhões de reais, enquanto em 2022 bateu 4,7 trilhões de reais. Ou seja, a arrecadação ajudou. Mas será que esse dinheiro foi investido onde eles prometeram? Bom, bora ver isso agora. Começando pela saúde, que em 2022, o orçamento para 2023 já começou com polêmica, já que o valor seria reduzido para 150 bilhões de reais. Mas eles fecharam com um orçamento de 184 bilhões de reais. Só usou cerca de 154 bilhões de reais, enquanto no ano passado o valor do orçamento foi de 155 bilhões de reais. E desses 184 bilhões, a maior parte foi destinada à assistência hospitalar e ambulatorial. E o estado que mais recebeu isso foi São Paulo, que recebeu uma ajuda de mais de 18 bilhões de reais. Fora essa questão de dinheiro, Lula e a ministra da Saúde, Nícia Trindade, anunciaram a retomada do programa Mais Médicos, criado lá em 2013, com o propósito de expandir o número de profissionais da saúde em áreas menos desenvolvidas economicamente e no interior do país. Fora isso, o presidente vem fazendo diversos investimentos para fortalecer o SUS no país, uma coisa que ele colocou como prioridade em seu mandato. Além de fazer investimentos para a saúde de indígenas, mulheres, adolescentes e crianças. Bom, de saúde é isso. Agora bora para a educação. Mas antes, a gente pede que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho para a gente pegar todas as medidas que o Lula fez em 2023, então a gente acha que está agregando algum valor na sua vida. Então, melhor do que isso é você contribuir com o nosso trabalho deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. O orçamento para 2023 em educação foi de quase 147 bilhões de reais. E foram utilizados por esse orçamento somente 107 bilhões de reais, enquanto em 2022 esse orçamento foi bem menor, só de 129 bilhões de reais. Esse dinheiro usado em 2023, a maior parte dele foi para financiar a educação básica e o ensino superior. Ambos foram investidos mais de 30 bilhões de reais. Os estados que mais receberam isso foram Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui nesse setor aconteceu muitas coisas, como o anúncio que o governo federal iria reajustar o valor de bolsas de estudo em doutorado, mestrado, graduação e pesquisas. Outra coisa importante que aconteceu esse ano foi a suspensão do novo ensino médio, mas não houve revogação do projeto que foi aprovado
ainda no governo Temer. Mas o que teve revogação foi o programa de fomento, que no caso é financiar escolas cívico-militares, criado em 2019 durante o governo Bolsonaro. Agora, uma das coisas mais importantes que aconteceu esse ano foi o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciar que pessoas com dívidas no FIES poderiam agora negociá-las juntamente ao governo federal. E aí que entra o novo PAC. O novo PAC, Desenvolvimento e Sustentabilidade, é um programa de aceleração de crescimento. Com ele, o governo vai investir 1,7 trilhão de reais em todos os estados. Os investimentos previstos no novo PAC, com recursos de orçamento geral da União, a OGO, somam 371 bi, o das empresas estatais 343 e financiamentos 362 bilhões, no setor privado 612 bilhões. O setor privado aí também vai fazer bons investimentos. O objetivo do governo é investir com setores estratégicos para desenvolver o nosso país. Isso inclui o digital e conectividade, para expandir o 5G. Também vai investir em rodovias, em regiões mais remotas, na saúde, criando novas unidades de saúde, construção de creche, mobilidade urbana, investimentos em urbanização de favelas, esgoto, gestão de resíduos sólidos, contenção de encostas e combate a incêndios. Fora o desenvolvimento, o novo PAC tem como objetivo a geração de empregos e projetos sociais, como Minha Casa Minha Vida e o Desenrola, programa de quitação de dívidas. E aproveitando que a gente começou a falar sobre programas sociais, outra coisa que voltou foi o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família havia substituído pelo governo anterior pelo programa Auxílio Brasil. O valor de R$600 reservado para o ano 2022 no Auxílio Brasil foi garantido pelo Bolsa Família, com aumento no seu valor de R$670. Em julho de 2023, o governo federal anunciou que mais de 43,5 milhões de pessoas deixaram a linha da pobreza em junho, atribuindo a conquista, em grande parte, à reinauguração e reformulação do Bolsa Família. Mas a gente vai falar quando entrar na economia. Agora bora falar do Mercosul, onde o Lula anunciou que o Brasil retomaria as relações da América Latina. O governo estaria disposto a voltar a financiar obras em países vizinhos através do BNDES. Inclusive, no começo do ano, Lula falou sobre a intenção de financiar a construção de um gasoduto na Argentina, país que ele largou elogios para a economia. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada, não apenas na economia, na política, mas no futebol. A Argentina estava buscando empréstimo do BNDES, cerca de 4,5 bilhões de reais, para amplificar a produção de gás e também criar novos pontos entre os dois países. Mas olha que dados legais, a maior parte do gás que a gente produz vem do pré-sal, mas a gente acaba tendo que jogar quase metade dele de volta ao poço por falta de maneiras de escoá-lo. A ANP diz que a gente joga em média 49,6% do nosso gás produzido de volta para os poços, enquanto a média mundial é só de 20%, ou seja, a gente desperdiça mais de 20% do nosso gás. Todo esse gás desperdiçado aumentaria o PIB do Brasil em 402 bilhões de reais, geraria 2,8 milhões de novos empregos, aumentando em 54 bilhões de reais a massa salarial e ampliando em 9 bilhões de reais a arrecadação do Estado por meio de impostos. Então eu te pergunto, seria melhor investir na Argentina ou no Brasil, que tem uma infraestrutura muito mais fraca que na Argentina? Bom, fica aí no ar a pergunta. Outra coisa que o governo Lula fez esse ano em relação ao Mercosul foi o pedido de aprovação do acordo comercial Mercosul-União Europeia e um acordo comercial Mercosul-China. Fora isso, ele e o presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, conversaram sobre projetos de infraestrutura a serem desenvolvidos no Uruguai, incluindo uma administração conjunta uruguaio-brasileira do Aeroporto Internacional de Ribeira. Mas com o aumento de novos projetos, também aumenta a dívida brasileira. Só no mês de julho, a dívida pública subiu para 74% do PIB. Ou seja, a cada 100 que eles ganham, 74 vai para a dívida do Brasil, já que o valor é de 7,9 trilhões de reais. Em 2019, Bolsonaro pegou uma dívida pública no valor de quase 4 trilhões de reais, e deixou ela em 2022 no valor de 7,2 trilhões de reais. Porém, nesse período, a gente tem que levar em conta um fator muito inusitado. A pandemia fez com que a maioria dos países aumentasse sua dívida pública. E a tendência para os próximos anos é que essa dívida aumente, chegando até mesmo a mais de 90% do PIB brasileiro. E aproveitando que a gente está falando sobre dívida pública, bora ver como foram os dados econômicos da economia brasileira
esse ano. Começando pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que foi produzido em território brasileiro. No ano passado a gente fechou com um PIB de quase 10 trilhões de reais, tendo um crescimento de 2,9% comparado com o ano anterior, e um PIB per capita de quase 49 mil reais, um crescimento de 5,8%. Esse ano, como ainda não fez o fechamento, a gente tem uma previsão que o PIB seja de 10,7 trilhões de reais e tem um crescimento de 3%. Já o PIB per capita fica quase 50 mil reais. O motivo do crescimento do PIB foi pelo jeito que o Lula governou o Brasil, com a facilitação de crédito. Ele quer que os brasileiros gastem para que aumente o consumo e, consequentemente, aumente a geração de emprego. Não é à toa que a taxa de desemprego caiu 7,7% esse ano, sendo a menor desde 2015. Por conta dessa estratégia de fazer os brasileiros consumir mais, que o governo Lula odeia a taxa Selic tão alta. Hoje, responsável pela Selic é o Banco Central, e o BC é um órgão separado do governo, ou seja, o governo não controla a taxa Selic. O presidente ele indica quem vai ser o diretor do BC, mas esse mandato é de 4 anos. E hoje o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro e vai ficar na presidência até 2024. Ele e o Lula estão sempre batendo a cabeça, porque o Lula quer abaixar a taxa Selic para aumentar o consumo e Roberto quer manter a taxa Selic alta para controlar a inflação. Nesse impasse, esse ano a gente está terminando com uma taxa Selic de 11,75%. E isso que vem mantendo os investidores no Brasil, já que os juros lá nos Estados Unidos também vem crescendo. E falando em investidores, no ano passado a gente teve um crescimento do Ibovespa de 4,7%, fechando o último pregão com 109 mil pontos. E esse ano está sendo muito bom para nós investidores, já que a bolsa vem com uma alta de quase 24% e fechando nesse dia que a gente está gravando em mais de 130 mil pontos. Com todos esses dados, o Brasil teve uma média de crescimento acima da média mundial, sendo um dos países que mais cresceu em 2023, no valor de 3%, enquanto a média da América Latina foi de 2,3%. Mas esse crescimento a gente pode falar que não foi tão mérito da gestão, mas sim dos seus parceiros comerciais, principalmente a China, que vem crescendo seus pedidos por commodities. Mas essa projeção de crescimento fica bem favorável para a gente nos próximos anos, principalmente em 2024. E tudo isso por conta de um possível aumento na inflação, que inclusive o Brasil já vem sentindo ela esse ano, já que os alimentos sofreram uma onda de variação de preço. Só no mês de novembro, o arroz teve uma alta de 3,6% e as carnes 1,3%. E a famosa picanha teve um aumento de 2,91%. O acumulado do IPCA, que é um dos índices que mede a inflação, terminou o ano no valor de 4,68%. E a balança comercial brasileira, que é basicamente as importações e as importações, foram positivas esse ano. No acumulado de janeiro a novembro, já que a gente não tem dezembro ainda, em comparação ao mesmo período do ano anterior, as exportações cresceram 0,5% e somaram 310 bilhões de reais. As importações caíram em 12,1%, totalizaram 221 bilhões de reais. Com consequência, a balança comercial apresentou um superávit de 89 bilhões de reais, ou seja, a gente teve lucro, e com isso apresentou um crescimento de 56%. Já a corrente de comércio registrou uma queda de menos 5%, atingindo 532 bilhões de reais. Isso significa que o governo Lula foi bem esse ano? Bom, as pessoas esperaram pior, né? E economicamente falando, ele se saiu bem. Mas ao mesmo tempo, ele fez muita cagada, criando novos ministérios, aumentando impostos e etc. E isso fez com que a sua taxa de aprovação caísse. Não só isso, mas também comentários, principalmente sobre guerras, o que aconteceu bastante esse ano. Mas o que esperar do governo Lula para 2024? Bom, com essa baixa popularidade do governo Lula, com o novo presidente do BC, a gente pode ver uns juros mais baixos e o Lula gastando muito dinheiro com projetos, para o pessoal ver que ele realmente está fazendo o que prometeu. E com isso a gente pode ter uma população mais endividada, o que é algo bem comum no governo Lula. Fora que nossa dívida pode aumentar ainda mais, não só por conta dos gastos do nosso presidente, mas também por conta de possíveis crises, como a que pode acontecer nos Estados Unidos. A gente espera que o Brasil continue crescendo, assim como vem crescendo nos últimos anos. Mas claro, não a todo custo, né? Isso porque um crescimento agora é bom, mas aí chega lá na frente a gente está com uma dívida enorme, o que seria uma bomba relógio para o Brasil, assim como aconteceu lá na época da Dilma. Bom, mas essa foi a retrospectiva do governo esse ano. E aí, gostaram? Faltou alguma coisa? Comenta aqui embaixo. Agora a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
Falou!